A história de Samuel Grayson. Nos confins do Texas, onde as planícies se estendiam infinitamente e o céu parecia tocar a terra, vivia um fazendeiro chamado Samuel Grayson. Samuel era um homem simples, de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol escaldante. Ele vivia com sua esposa, Margarete, e seus 2 filhos, Tommy e Sarah, em uma fazenda que havia pertencido à sua família por gerações. A fazenda dos Grayson era conhecida por sua vasta plantação de abóboras, que Samuel cultivava com dedicação. Todo outono, a colheita das abóboras era um evento esperado na região. As abóboras de Samuel eram famosas, especialmente as que ele reservava para o Halloween, quando esculpia jack-o'-lanterns elaborados que iluminavam a entrada de sua casa. Porém, havia algo de peculiar naquelas abóboras. Ao longo dos anos, rumores começaram a circular na pequena cidade vizinha. Alguns diziam que as abóboras de Samuel tinham uma cor mais intensa, quase sobrenatural, e que as lanternas que ele criava tinham um brilho estranho, como se estivessem vivas. O início da estranheza. Era uma noite fria de outubro, e o Halloween estava se aproximando. Samuel estava no campo, escolhendo as melhores abóboras para sua colheita especial. Enquanto trabalhava, ele notou algo estranho. Uma abóbora enorme, bem no centro do campo, que ele não lembrava de ter plantado. Ela era diferente das outras, sua cor era de um laranja profundo, quase vermelho, e ela parecia pulsar levemente, como se tivesse vida própria. Samuel hesitou, mas decidiu colher a abóbora de qualquer forma. Ao levá-la para casa, sentiu um arrepio na espinha, algo que ele não conseguia explicar. Margarete, sempre prática, riu de seus temores. É só uma abóbora, Sam. Não se preocupe. Naquela noite, Samuel começou a esculpir seus jack-o'-lanterns. Quando chegou a vez da abóbora estranha, ele notou que sua casca era incrivelmente dura. E quando finalmente conseguiu abrir uma fenda, uma substância viscosa, mais escura que o normal, escorreu de dentro. O cheiro era doce, mas enjoativo, e Samuel teve que segurar o vômito. Mesmo assim, ele continuou. Esculpir o rosto na abóbora foi mais difícil do que o esperado, mas quando terminou, o resultado era impressionante. A lanterna tinha uma expressão sinistra, e quando Samuel acendeu a vela dentro dela, a luz parecia dançar de maneira inquietante, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. A maldição das lanternas. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda. Os animais estavam inquietos, e os filhos de Samuel começaram a ter pesadelos. Tommy acordava no meio da noite gritando, dizendo que a lanterna esculpida por seu pai o observava do outro lado do quarto. Sarah, sempre a mais corajosa, disse que ouviu sussurros vindos do campo à noite. Samuel, cético, tentou descartar os temores de seus filhos como fruto de sua imaginação, mas não podia ignorar os próprios sonhos perturbadores que começou a ter. Ele sonhava com a abóbora gigante, mas no sonho, ela não era uma simples abóbora, era um ser com olhos famintos e uma boca que sussurrava segredos em uma língua que ele não compreendia. Na noite de Halloween, Samuel decidiu exibir sua criação com orgulho. Colocou o jack-o'-lantern esculpido na entrada da casa, e logo os vizinhos começaram a chegar para admirar seu trabalho. Mas à medida que a noite avançava, a atmosfera ao redor da lanterna mudou. O vento uivava, e as luzes dentro da casa começavam a falhar. As crianças que passavam começaram a chorar, dizendo que as outras lanternas pareciam estar olhando para elas. O passado sombrio. Margarete, preocupada com os acontecimentos, decidiu investigar. Ela começou a pesquisar sobre a história da terra onde a fazenda dos Grayson estava localizada. O que ela descobriu a encheu de medo.
Antes da fazenda ser estabelecida, aquele pedaço de terra era considerado amaldiçoado pelos povos nativos que ali viviam. Eles falavam de um espírito antigo, aprisionado na terra, que se alimentava das colheitas e das almas dos incautos. O espírito, conhecido como Comantuc, era dito ser capaz de tomar forma através dos frutos da terra. E as abóboras, com sua casca grossa e cavidades internas, eram perfeitas para servir de receptáculo. Segundo a lenda, uma vez a cada geração, Comantuc encontraria uma maneira de voltar, sempre através da colheita mais poderosa e estranha da estação. Margaret correu para contar a Samuel o que havia descoberto, mas quando ela chegou ao campo onde ele estava, encontrou apenas a abóbora esculpida, agora emanando uma luz forte, como uma chama viva, e Samuel desaparecido. A noite sem fim. O Halloween chegou ao fim, mas a escuridão não se dissipou. A luz do dia parecia nunca mais voltar, e as lanternas esculpidas por Samuel, especialmente as gigantes, continuavam a queimar com uma intensidade que não era natural. Os vizinhos começaram a desaparecer, e os que restaram falavam de sombras que o seguiam, de olhos que brilhavam no escuro. Margaret, desesperada, pegou seus filhos e tentou fugir da fazenda, mas a escuridão ao redor era espessa como piche, e a estrada de saída parecia não levar a lugar algum. Ela percebeu, tarde demais, que o espírito havia tomado posse da fazenda, e agora eles estavam presos dentro dela. Naquela última noite, Tom e Sarah desapareceram, e Margaret ficou sozinha, cercada pelas lanternas acesas. Ela finalmente entendeu. Comantuc havia voltado e estava faminto. Ele havia usado as abóboras de Samuel para retornar ao mundo dos vivos, e agora nada poderia contê-lo. O novo guardião. Margaret, em um último ato de desespero, tentou destruir a lanterna gigante, mas ao quebrá-la, ela liberou algo que estava aprisionado dentro dela. Uma sombra, alta e densa, se ergueu da abóbora quebrada e tomou a forma de um homem, Samuel. Mas seus olhos não eram mais os mesmos. Agora, eles brilhavam com a chama maligna de Comantuc. Ele era o novo guardião do espírito, condenado a vagar pela fazenda, protegendo o poder de Comantuc para sempre. Margaret sentiu a escuridão engolindo-a, e tudo o que restou dela foi um grito abafado, perdido na noite sem fim. A fazenda dos Grayson ficou em silêncio. As abóboras voltaram a crescer, mas nunca mais foram colhidas. Quem se atrevia a passar perto da antiga fazenda dizia ouvir sussurros carregados pelo vento, e à noite via pequenas luzes, como lanternas, dançando ao longe. E assim, a lenda da fazenda Grayson cresceu. Dizem que a cada Halloween, as lanternas se acendem sozinhas, e que aqueles que ousam se aproximar podem ver o antigo fazendeiro Samuel vagando pelos campos, agora apenas uma sombra do que um dia foi, protegendo a escuridão eterna que ele inadvertidamente liberou.
Me diga se conseguiu desenhar a abóbora ou se desistiu para não ter pesadelos. Ei, ainda está aí? Se não estiver tremendo de medo, deixe o like para fortalecer o canal e se realmente não desmaiou, inscreva-se para mais vídeos. Mostre que é corajoso ou corajosa e deixe um comentário. Até o próximo vídeo e obrigado.